Como já bastante enfatizado, hoje, por meio deste culto de adoração e gratidão a Deus, comemoramos os 160 anos da primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. E se aqui estamos, é porque Deus esteve presente e abençoou as gerações que nos antecederam. Deus esteve presente e sustentou cada família, cada pessoa que por aqui passou e se sentiu tocada, edificada e fortalecida na fé, na esperança e no amor de Cristo. Se aqui estamos, irmãos e irmãs, é porque Deus, da mesma forma, está presente, tem nos abençoado e tem nos sustentado com a sua poderosa e misericordiosa mãos. E é grande o privilégio, motivo de alegria e louvor a Deus, participarmos deste momento, desta celebração, ocasião oportuna para considerarmos o passado e reconhecermos a rica história e o precioso legado que recebemos. Ocasião oportuna também para considerarmos o presente e pensarmos o futuro da Igreja de Cristo neste lugar. A história da primeira igreja presbiteriana de São Paulo começa no ano de 1863, na sua condição de congregação. No dia 5 de março de 1865, sob o pastorado do reverendo Alexander Latimer Blackford, ela é organizada. E em 1903, ela se torna a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. E desde então, vai se mantendo firme na pregação e no ensino da palavra. Aos poucos, vai se consolidando a sua identidade litúrgica, a sua prática solene de cultuar a Deus. Com o tempo, surge e cresce o zelo, o cuidado e o apreço para com a casa do Senhor, onde reverência e beleza estão de mãos dadas. Como resultado, temos este belíssimo templo, espaço sagrado, lugar de culto, casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas, onde somos acolhidos e prestamos a devida adoração ao único e verdadeiro Deus. Trata-se de uma igreja que, na sua história, busca se manter fiel aos princípios da tradição reformada do século XVI, que não se deixa levar pelos ventos de doutrinas de cada época e busca ser relevante no contexto em que se encontra. Devemos reconhecer também que a primeira igreja nasceu com uma forte visão e dedicada ação missionária. Nos 160 anos vividos até aqui, 21 igrejas foram organizadas pela sua iniciativa, cuidado e apoio, ou seja, uma igreja organizada a cada 8 anos aproximadamente. Hoje temos 3 pastores aqui destas igrejas filhas, representando essas igrejas filhas, conforme já apresentamos, e também irmãos e irmãs dessas igrejas filhas, presente conosco nesta celebração. No entanto, a visão e a ação missionária da primeira igreja não estiveram voltadas apenas na plantação e organização de igrejas. Esteve voltada também para o âmbito social. Por iniciativa própria, ou então em parceria, a primeira igreja sempre se destacou na área da diaconia. Por isto, desenvolveu diversos projetos e contribuiu com o surgimento de várias instituições que beneficiam, sobretudo, pessoas carentes, desprovidas de recursos. 3 exemplos destas instituições são, em primeiro, a Associação Cristã de Moços, a ACM,
localizada aqui à frente da igreja, à frente do templo. Temos também a Associação Evangélica Beneficente, AEB, prestes a completar 100 anos de existência. E temos também as fundações, Fundação Presbiteriana de São Paulo, fruto da junção da Fundação Mary Spears e Francisca Franco, que por meio dos seus projetos, algum deles em parceria com a primeira igreja, atendem diretamente 460 pessoas e indiretamente 1.400 pessoas mensalmente. Temos também a Fundação João Alves Galhardo, que está dando os primeiros passos neste sentido. Isto, irmãos e irmãs, é um pouco do que pode ser contado da rica história da primeira igreja nestes 160 anos. E tudo isto só foi possível e continua sendo possível por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Tudo começa no amor e subsiste no amor de Deus por nós. Amor este que resgata, salva e liberta pecadores e pecadoras, que constitui o povo de Deus no mundo e faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Cristo. Amor este presente em todos nós, membros desta igreja. Amor que, mediante a ação do Espírito Santo, desperta e capacita homens e mulheres para assumirem compromissos e levarem adiante a obra do Senhor neste lugar, por meio desta igreja, a fim de sermos uma igreja que se fortalece, que cresce, que vence desafios e propaga os valores do reino de Deus na sociedade. Em relação ao texto bíblico que lemos, o apóstolo Paulo, ao ensinar e tentar corrigir as distorções e os exageros na prática dos dons espirituais, capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, dedica o capítulo 13 para falar sobre o amor, E ele inicia este assunto da seguinte forma: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E então fala de 3 perspectivas sobre o amor. Na primeira perspectiva, o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos e irmãs, que no fundo, a única coisa que conta na nossa vida é o amor. O amor é que importa. Versículos 1 ao 3. E nesses versículos encontramos 4 ainda que. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, diz o apóstolo, nada vale, nada tem importância, caímos no vazio. Sem amor nada somos, nada adianta, nada se aproveita. A segunda perspectiva do caminho sobremodo excelente aponta para o que é o amor, como ele acontece, como ele é vivido e percebido. Versículos 4 ao versículo 7. É quando o apóstolo Paulo ensina que o amor é paciente, o amor é benigno, não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente, não é egoísta, pois não procura os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, segundo Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a terceira perspectiva do amor em 1 Coríntios 13 é: tudo passa, só o amor permanece. Versículos 8 ao 13, os quais nós acabamos de ler há pouco. Para Paulo, o amor jamais acaba. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência
passará. Hoje conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E estas palavras do apóstolo Paulo têm sentido escatológico. Hoje vivemos na condição marcada pela finitude, pela maldade, vivemos em meio às privações, sofrimentos e fatalidades da vida, vivemos numa realidade em que predomina todo tipo de injustiça e violência, a qual revela a miséria da condição humana. Mas quando vier o que é perfeito, então tudo isto acabará, tudo será diferente. Para o apóstolo Paulo, tudo está em movimento, a vida está em movimento, a história está em movimento e tudo passará, somente o amor permanecerá. E duas analogias utilizadas por Paulo para mostrar de forma bem simples como tudo isto acontece enquanto aguardamos com fé e esperança aquilo que virá. A primeira analogia é quando ele diz: quando eu era menino, sentia, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Assim acontece conosco, no âmbito físico, emocional e racional. Da mesma forma acontece com a história e com o mundo. Este é o movimento, e neste movimento o apóstolo Paulo ensina que tudo passará. A segunda analogia é a do espelho, porque agora, diz o apóstolo Paulo, vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos de forma clara, veremos face a face. O espelho, naquela época, não era como os de hoje, em que vemos nitidamente quem somos e como estamos. Naquela época, a imagem refletida no espelho, a imagem vista no espelho, era embaçada, era uma imagem meio nebulosa, não tinha nitidez. Por isso o apóstolo Paulo afirma que vemos obscuramente. Um dia, tudo ficará claro, tudo ficará limpo, nítido, e o que é conhecido em parte, será conhecido no todo, por completo, na sua plenitude. E para encerrar 1 Coríntios 13, Paulo fala dos pilares, os pilares da vida cristã, da vida em Cristo Jesus. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Quando chegar o que é perfeito, quando não veremos mais em parte, então não serão necessárias a fé e a esperança. Fé e esperança não terão sentido porque tudo se completou. Prevalecerá o amor, somente o amor. Por isto que dos três, o maior é o amor. Mas enquanto o que é perfeito não chega, não vem, vivemos pela fé, vivemos em esperança e vivemos também em amor. Aqui está a característica principal de sermos cristãos e a razão de sermos igreja de Cristo Jesus. Investir, dedicar, cultivar, crescer na fé, na esperança e no amor de Cristo Jesus. A história dos 160 anos desta igreja é composta do testemunho de milhares de homens e mulheres, que dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, homens e mulheres que por décadas cultivaram, cresceram e se fortaleceram na fé, na esperança e no amor de Cristo neste lugar, por meio desta igreja. Para concluir, irmãos e irmãs, o que fez surgir e sustentou esta igreja até aqui, e o que continuará a sustentá-la no futuro, é o amor de Deus em Cristo Jesus. Nunca é demais enfatizar que a beleza da revelação de Deus, o que nos surpreende no Evangelho de Cristo,
sem dúvida, é o grande amor de Deus por nós. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. E este amor tem duas vias. Primeiro é o amor de Deus para conosco, para comigo, para com você, na condição que somos, da forma como vivemos. Deus nos ama. E a outra via do amor é o nosso amor a Deus. É o nosso amor que temos, que expressamos, que vivemos, que testemunhamos. O nosso amor a Deus. É isto que sustentará a igreja, enquanto Deus assim quiser. Por amor, Deus criou todas as coisas. Porque amou o mundo de tal maneira, Deus deu o seu Filho unigênito. Por amor, Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por mim e por você, e ressuscitou no terceiro dia. Por amor, o Espírito Santo nos é dado e faz morada em nós. Por amor é que existe a Igreja de Cristo no mundo e que existe a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. E é este amor, irmãos e irmãs, o amor de Deus em Cristo, que nos sustenta e nos ampara quando nos encontramos fracos e aflitos. É o amor de Deus em Cristo que nos fortalece quando desanimamos e pensamos em desistir. É o amor de Cristo que nos consola em meio às perdas e sofrimentos, que fortalece a nossa fé e a nossa esperança até chegar o que é perfeito. É o amor de Cristo que nos orienta a viver para a glória de Deus. É por isso que a nossa visão, a visão da primeira igreja, daqui em diante, daqui para frente, é cada vez mais viver no amor de Cristo para a glória de Deus. Que possamos, eu e você, que possamos sentir o grande amor de Deus por nós. Que isso esteja forte, vivo, intenso em nosso coração. Mas que possamos também expressar o nosso amor a Deus, ao Deus Criador, ao Deus Redentor, ao Deus doador da vida, a Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Que possamos expressar também este amor dia após dia, como igreja de Cristo Jesus neste lugar. Assim o Senhor nos abençoe.